Olá pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo hoje para seu crescimento espiritual, né? Antes eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal para que assim você possa aprender mais e mais a vontade do Deus Todo-Poderoso e aprender ainda mais o Evangelho judaico ensinado por Yeshua e pelos apóstolos. Então, hoje iremos tratar acerca do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, sobre vários conselhos que o Senhor Yeshua tem para nos dar aqui, ok? E logo mais, eu espero que você se inscreva, compartilhe, porque assim pode ter certeza, você irá se tornar um verdadeiro missionário. Então, perdão, a garganta um pouco ruim. Então peço a você que nos ajude, comente aí embaixo qual é o assunto que você tanto deseja que nós tragamos aqui em nosso canal e nós iremos providenciar na medida do possível, ok? Então, vamos dar início aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Isso aqui, meus amados, é algo bastante conhecido, até mesmo por quem não é evangélico. A questão de julgar. Vamos lá. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Em primeiro lugar, o que é julgar? Meus queridos, julgar não é a mesma coisa que apontar o erro. Uma vez que você aponta o seu erro, uma vez que você aponta o erro de alguém, você não está julgando alguém. Você está simplesmente mostrando a ela aonde ela está errando. O que é julgar? Julgar é justamente você dar uma sentença. É você dizer a fulano, ó, fulano, tu vai ser condenado, tu já não tem mais salvação, para tu acabou e já era. Isso é julgar. Quem julga dá uma sentença acerca de alguém, sendo que essa sentença não compete a ele. Os atos dessa pessoa dá para nos dar uma ideia de onde essa pessoa está, por assim dizer, sendo prestes a ser alcançada no seu julgamento divino, nesse caso, né? Dependendo dos atos, nós sabemos aproximadamente qual vai ser a sentença dessa pessoa. Então, o ato de julgar é nada mais nada menos do que você querer bater o martelo, você dizer isso aqui é assim e não vai mais mudar. Julgamento só acontece logo depois da morte. É isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos Hebreus, ele vai declarar. Ele diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, se não me falha a memória, né? Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois da morte o julgamento. Ou seja, a sua sentença para onde você vai passar a eternidade, ela vem após a sua morte. Agora, olha que coisa interessante. Hebreus 9, versículo 27. Isso. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos,
aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Então, aos homens, aos seres humanos, está ordenado morrer uma única vez. Depois da morte, vem o julgamento divino. É esse julgamento que vai fazer você passar a eternidade no lago de fogo ou no mundo vindouro. Então, a questão de julgar pertence unicamente a Deus, não a nós, porque nós não sabemos o que aconteceu no último instante de vida daquela pessoa. Versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então, meus queridos, perceba que o Senhor Yeshua, ele nos dá a entender o seguinte: não adianta nós queremos corrigir alguém estando cometendo um erro muito mais grave em nossa vida. Não adianta você querer corrigir alguém que tem um pecado pequeno se você comete um adultério. Não adianta você querer corrigir uma criança se você comete um assassinato. Para que você possa fazer essas coisas, você precisa mostrar àquela pessoa, precisa ter conhecimento de você, que você é uma pessoa sincera e reta. Por quê? Porque você fazendo assim, você querendo julgar as pessoas, querendo corrigir as pessoas, né? Você também vai estar se autocondenando. Então, para que você não se autocondene, em primeiro lugar, se corrija, para depois querer corrigir os outros. Versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Meus queridos, isso aqui é um princípio que o Senhor Yeshua está ensinando. Que princípio é esse? Entenda. O princípio da persistência, da perseverança. Para que você possa alcançar alguma coisa de Deus, você vai necessitar justamente ser perseverante. Não é ser repetitivo, como nós falamos há 2 vídeos atrás, né? A questão da oração que agrada a Deus. Não é esse tipo de coisa que Deus quer de nós. O que Deus pede de nós é justamente que nós façamos, em primeiro lugar, a sua vontade. E as outras coisas, Ele vai nos acrescentar. Então, Ele vai deixar claro que através dessa perseverança, você quer uma revelação divina, você quer que o Eterno fale com você, persevere. Peça várias vezes, bata na porta várias vezes: Senhor, fala comigo. Senhor, me responda. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, se mostra a mim, eu quero ver, Senhor. Isso é você perseverar, não é desistir. Eu fiz uma oração, quero que o Senhor me responda, vou esperar, vou ficar paradinho no meu canto e Ele vai me responder. Não. Ele quer que você persevere. Tem que haver perseverança. Se não houver perseverança, não haverá aquilo que você busca. Vamos lá. Versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Fala de bens, riquezas, coisas necessárias para nós, coisas de utilidade. Não vá pensando você que Deus ele pode enriquecer? Pode. Mas uma vez que ele for enriquecer você demais, seu coração vai acabar se corrompendo. E vai fazer com que você comece a pisar em cima dos outros, com que você comece a desagradar a Deus, vai fazer com que você pense que é autossuficiente. E isso vai prejudicar principalmente a sua comunhão com Deus. Por esse motivo, a nossa maior riqueza não é buscar o dinheiro. O dinheiro é apenas uma necessidade. Só. Nossa maior riqueza é a presença do Criador dentro de nós. Precisamos aprender a agradecer a Ele pelo seu Espírito, pela sua vontade, pelos seus ensinos. São eles que nos mostram o caminho da salvação. Não é uma religião. Não é a igreja adventista, não é a igreja pentecostal, não é a igreja católica, não é as testemunhas de Jeová, não é o espiritismo, não é o candomblé. Nenhuma dessas religiões vai mostrar a salvação. Nenhuma. É necessário se aproximar do Criador e não de uma religião. Muitas vezes as religiões, ao invés de mais ajudar, só atrapalham. Podem aí estar fazendo até um trabalho maravilhoso de arrancar as pessoas do mundo das drogas, do mundo das bebedeiras, dos adultérios. Mas, ao essa pessoa sair desse mundo, ao invés da vida dela melhorar, só vai de mal a pior. Por que será? Já percebeu isso? Religião, meus amados, só destrói. Religião não traz paz. Religião é motivo de guerra, divisão e contenda. Religião não serve para nada. Falo de religião em questão de instituição religiosa, não de linhas de pensamento. Então, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Meus queridos, perceba o seguinte. O Senhor ele deixa bem claro que o resumo da lei e dos profetas é você fazer aquilo que você quer que o outro faça a você. Se você for parar para ler um pouquinho o Antigo Testamento, você verá que vai se falar sobre aquele que mata alguém, uma pessoa, também deve ser morto. Se você maltrata uma pessoa, você também será maltratado. Ou seja, esse é o seguinte, esse é o princípio. Você vai fazer aos outros aquilo que você quer que os outros façam a você. É a chamada lei da semeadura. Se você planta, você colhe. Você não vai poder plantar manga e colher laranja. Você não vai poder plantar arroz e colher feijão. Você vai colher aquilo que você plantou. Ponto. Se você planta pecado, discriminação, sofrimento, racismo, intriga, divisão, o que você vai colher é sofrimento, destruição, contenda, brigas em sua família, casa totalmente dividida. É isso que você vai colher. Agora, se você planta compaixão, misericórdia, bondade, fidelidade, fé, você vai alcançar a recompensa de todas essas coisas. É impossível uma pessoa ser feliz
plantando o que não presta. É impossível. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Entrar pela porta estreita. O que isso significa? Meus irmãos, o Senhor Yeshua, ele vai estar aqui fazendo referência justamente ao profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21. Olha aqui o que é que ele vai dizer, olha. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, as pessoas precisam ouvir qual é o caminho correto. Elas precisam aprender qual é o caminho correto. Porque se nunca aprenderem, jamais irão parar de passar pelas coisas que estão passando. As pessoas necessitam ouvir a verdade. Sem essa verdade, não existirá solução para nenhum problema. Isso só irá fazer com que a sua vida só vá de mal a pior. Só isso. Veja que o Senhor Yeshua fala sobre entrar pela porta estreita. Meus irmãos, entrar pela porta estreita no âmbito espiritual. Vamos para o âmbito espiritual. Entrar pela porta estreita no âmbito espiritual, o que significa? Você ser rejeitado pela igreja da atualidade. Porque o que as igrejas só fazem é ensinar a você religião. Só ensinam a você os seus dogmas, seus ritos. Não ensinam a você as escrituras. Você entrar pela porta estreita é você ser escanteado pelas pessoas, é você ser chamado de santarrão. É as pessoas não lhe aceitarem por você ser sincero. É você ser rejeitado, bem como Yeshua foi. Se você é uma pessoa sincera, que gosta de andar na verdade, sabe de uma coisa: igreja pentecostal, igreja adventista, testemunha de Jeová, espiritismo, não é para você. Nossa, pastor, então para onde eu vou? Quer um conselho? Vai estudar as escrituras? Ou procure uma igreja que tenha o seu pensamento, pelo menos mais próximo do que você acredita. De todas, a que mais se aproxima da verdade é a igreja adventista. De todas, é a que mais se aproxima. Também tem mentiras dentro dela, mas de todas, ela é a que mais se aproxima. Então, não tem nenhuma igreja com a sua linha de raciocínio? Procure uma igreja adventista. É bem melhor. Eu aqui sou pastor de uma igreja judaico-cristã messiânica, mas você precisa entender que de todas as igrejas, eu já passei por várias. Antes de chegar a ser pastor, passei por várias. Confesso a você, não aprendi em momento nenhum o evangelho como ele é. Aprendi sim religião do que as igrejas me ensinavam. Aprendi dogmas, aprendi costumes, aprendi milagres. Tudo isso eu aprendi, mas a verdade não. Eles passam para você um Jesus que só é amor, um Jesus de um evangelho de facilidade, onde você só precisa orar, só basta orar que seus problemas serão resolvidos. Só basta orar que a solução vai chegar. Só basta orar que as portas vão se abrir. Só basta orar, só basta orar, só basta orar. Irmãos, que evangelho pobre é esse?
o evangelho que não cobra obediência, o evangelho que não cobra santidade. Isso é evangelho? Entrar pela porta estreita é você ir contra essas coisas. Ah, pastor, então quer dizer que se eu tiver a sua linha de raciocínio, nem a igreja adventista serve para mim. Exatamente, vai servir não. Sabe por quê? Porque a sua intenção é viver pela verdade das escrituras sagradas. Se você realmente quiser agradar a Deus, aprenda que o que o Senhor pede de nós é sinceridade. Sinceridade e obediência. Não é pedir muito. Não é pedir demais, meus queridos. Pelo contrário. De todos, o Senhor é o que menos pede de nós. Sabia? De todos os deuses, de todos os espíritos que existem no mundo, candomblé, umbanda, quimbanda, macumba, de todos eles, o que menos pede de nós é o Senhor. Então, a porta estreita vai fazer com que você seja rejeitado pelas pessoas. Fará com que você seja escanteado pelas pessoas. Fará com que nenhuma igreja sirva para você. E Yeshua, ele deixa claro, a porta estreita, ela vai fazer com que você tenha conhecimento da verdade, do caminho que você precisa andar, e ela também vai fazer com que você saiba aonde você está pisando. Meus amados, para terminarmos aqui, veja bem, temos aqui vários versículos ainda para serem falados, né? Talvez vamos aqui terminar. Vamos lá. Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pastor, quem são esses falsos profetas? Quer saber quem são os falsos profetas? Qualquer pessoa que abra a boca e tenha a capacidade de dizer que os que vivem pelas leis de Moisés são malditos, é falso profeta. Qualquer pessoa que tenha a capacidade de dizer não, ninguém mais pode andar pela lei de Moisés, porque Cristo levou na cruz e essa lei só traz maldição. Isso é mentira. Qualquer pessoa que venha para lhe falar isso é um falso profeta. Não, nós não precisamos mais observar as festas judaicas, porque Cristo carregou elas na cruz. Mentira. Qualquer pessoa que lhe fale isso é falso profeta. Yeshua observou as festas. O apóstolo Paulo observou as festas. Mesmo depois de servir a Yeshua. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos, né? Jó, capítulo 20, versículo 15. Vamos aqui. Livro de Jó, 20:15. Engoliu riquezas, porém as vomitará. Do seu ventre Deus as lançará. Um falso profeta, ele sempre vai fazer você levar mais e mais dinheiro para ele. Para ele. Às vezes, a igreja precisa de uma ajuda. Contudo, ainda que a igreja já tenha seus problemas saciados,
ainda que ele já tenha conseguido tudo que ele precisa para se alimentar, para pagar as suas contas, ele vai fazer você mandar sempre mais para ele. E o que é que o profeta, o que é que Jó vai dizer aqui, ó? Esse aqui é o discurso de Zofar acerca dos ímpios. Ele conversando com Jó, ele vai dizer o seguinte, que os ímpios engoliram riquezas, porém eles irão vomitá-las. Deus arrancará todas elas de dentro deles. Isso significa a avareza. Deus vai fazer com que essa avareza saia do ímpio. Mas como é que vai sair? Com a sua condenação. Jeremias, capítulo 5, versículo 31. Vamos lá. Profeta Jeremias 5, 31. O que é que vai dizer aqui? Diz assim, ó. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Olha que coisa interessante. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes, trazendo para hoje, isso daqui tem a ver com rabinos, sumos sacerdotes da antiga aliança. Como não há mais templo em Jerusalém, ainda existem rabinos e tudo mais. Isso daqui também se aplica ao próprio judaísmo, entenda. Isso se aplica ao próprio judaísmo, só que o público que eu tenho aqui, né, a maioria é de cristãos. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse texto e aplicar ao cristianismo, ok? Vamos ver aqui. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes, ou seja, quem são esses sacerdotes? Os profetas são os ministros, os pregadores, aplicando para o cristianismo. Ok? Vamos lá. E os sacerdotes, pastores presidentes, né, dominam pelas mãos deles. O meu povo assim o deseja. Mas que fareis quando tudo isso acabar? Os falsos profetas, eles só têm a capacidade de falar a você palavras bonitas, palavras que vão alegrar você, palavras de facilidade, um evangelho fácil. Usam técnicas psicológicas para você se movimentar para cima e para baixo, para que você nunca fique parado e dizer que a igreja dele é uma igreja animada. Meus amados, não é dessa forma. Não é dessa maneira. Vamos ver aqui ainda, no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 14. 23, 14. Diz assim, ó. Mas, nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade. Olha aí, ó. E fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Meus queridos, presta atenção. Aqui o Eterno, através de Irmeiarro, Jeremias, está justamente falando que os profetas em Jerusalém. Em Jerusalém, nesse período, existiam muitos profetas. Profetizavam aquilo que não devia profetizar. Profetizavam mentiras. Eram cheios de falsidade. Não falavam a verdade. Não tinham intenção de abrir os olhos das pessoas. E isso tem a ver com os judeus, com os rabinos, sacerdotes do templo. Mas eu já disse, estamos aqui fazendo uma aplicação para o cristianismo. E vamos ver se esses judeus aqui estavam muito diferentes do cristianismo da atualidade. Vamos lá.
cometem adultério. Quantos cristãos, líderes religiosos, você já não viu aí, ó, na mídia? Adulterou com a mulher de Cicrano. Pastor se deitou com a mulher de um membro. Isso é o que os rabinos desse período faziam. Mas vamos continuar aqui. E andam com falsidade. Quantas vezes você vai ver um pastor interessado em corrigir seus erros? Mostrar a você o caminho correto? Eles não estão nem aí para você. A única coisa que vai lhes interessar é você justamente levar mais e mais para eles. Dar aquilo que eles querem. Só isso. Fortalecem as mãos dos malfeitores. Nossa, pastor, como assim? O que é isso? Fortalecem a mão daquele que lhe dá mais. Entendeu? Daqueles que lhe pagam mais, daqueles que o dízimo é mais gordo. Ah, porque o dízimo de fulano é 400, 500 reais. Eu não posso perder ele, então ele tá dando, ele é o que mais dá dízimo aqui, então não sei o que. Aí começa a fazer acepção de pessoas dentro da igreja. Deixa fulaninho querer ser o juiz de tudo e de todos lá dentro, não é? Deixa Beltrano querer mandar em tudinho. Aí faz o que quer, daí por conta disso aqui, ó, se torna dirigente, se torna obreiro, se torna presbítero, se torna evangelista, só não se torna pastor. Entendeu? Mas por quê? Tá dando, ó, din-din, dinheirinho. Tá caindo dinheiro no caixa da igreja, não é? Então, não tá muito diferente não, viu? Escute mais. Fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Igualzinho. Igualzinho a Sodoma e Gomorra. Pessoas que usam de falsidade, que favorecem os que dão mais dentro da igreja, certo? Que aceitam imundícies, adultérios e falsidade no altar e ainda não fazem nada. Para você ter uma ideia, cristianismo não está muito diferente do judaísmo da antiguidade, a qual o próprio Jeremias ele repreendeu severamente. Vamos lá. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, ó, versículo 14. Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade para impedirem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas inúteis e motivos de expulsão. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, prazer de toda a terra? Os falsos profetas, qual é o resultado de seus ensinos? Destruição e perturbação. Se você está em uma igreja e só vive uma vida inteira perturbada, uma vida inteira de destruição, você pode ter certeza, aonde você está, não é ensinado o evangelho da verdade. Sai imediatamente de lá. Se a sua vida não vai para frente desde quando você entrou naquele ambiente, que sua vida só vira de cabeça para baixo, sai imediatamente de lá. Não é lá que Deus quer que você fique. Vamos continuar aqui. Por seus frutos, no capítulo 7, versículo 16 de Mateus, o Senhor Yeshua ainda falando: por seus frutos os conhecereis. Por acaso, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Você vai conhecer se alguém é falso profeta ou não,
pelas suas atitudes e pela sua sinceridade com você e com os demais. É simples. Mas vamos lá. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você conhece se alguém tem um bom fruto? Se ela tem a capacidade de lhe corrigir. Se essa pessoa tem a capacidade, a intenção de abrir os seus olhos para algo que você precisa mudar. Aí você sabe que realmente ela é uma pessoa sincera, uma pessoa que demonstra a você amor. Mas se essa pessoa não aponta os seus erros, não diz o que você precisa consertar, não diz aonde você está errando, ela realmente se importa com você? Repense. Pensa um pouquinho. Será que o pastor se importa comigo? Quantas vezes ele veio na minha casa me dar um conselho sem eu ao menos pedir? Ah, mas é porque ele não pode se intrometer, pastor, sem ninguém chamar. Ok. Mas custava nada em fazer uma visita? Pelo menos para ver como era a sua situação. Uma visita. Ah, mas o pastor é muito atarefado. Ok. Mas no dia que ele veio na sua igreja, será que ele não poderia ir visitar você no dia seguinte? 30 minutinhos, ou 10 minutinhos pelo menos, para ver como é que estava a sua situação. Meus queridos, enquanto houver falta de amor na liderança religiosa, jamais haverá salvação. Jamais. Porque a única coisa que as pessoas querem é mostrar a você palavras bonitas. Palavras bonitas e nada mais. Versículo 21. Vamos lá. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que é que significa a declaração do Senhor Yeshua acerca disso aqui? Porque quando nós paramos para ver um pouquinho, ele deixa claro, nem todos que dizem para mim, me chamando de Senhor, entrará no reino do meu Pai, mas unicamente aquele que faz a vontade de meu Pai. Meus irmãos, qual que é a vontade do Pai de Yeshua? Quer saber qual? Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 2 ao 17. Essa é a vontade de Deus para toda a raça humana. Qualquer pessoa que queira negar isso, vai contra a vontade de Deus. Qualquer pessoa. Olha que coisa interessante. Mas o Senhor Yeshua, ele fala sobre pessoas que fazem grandes milagres, maravilhas e prodígios. Agora o que é que ele vai dizer sobre essas pessoas? Ele vai dizer isso aqui, ó. Primeiro, depois de ele ter dito o versículo 21, ele irá falar o seguinte no versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha que coisa! Pessoas que estavam querendo se justificar diante de Yeshua, no nome dele, expulsaram demônios, fizeram maravilhas, curaram enfermos. O que é que Yeshua vai dizer para essas pessoas? Ah, pastor, eu conheço um pastor, meu querido,
que ele ora por você, no dia seguinte você fica bonzinho, então você melhora logo na hora. Ele teve um pastor que expulsou um monte de demônios de uma vez só, de uma pessoa, o negócio foi grande. Não significa nada. Não quer dizer nada. Meus amados, fazer prodígios, milagres, manifestações de poder, não significa que esteja agradando a Deus. Não significa que esteja agradando a Deus. Pelo contrário, vai confundir ainda mais a cabeça das pessoas. Agora o interessante é o que Yeshua irá dizer para essas pessoas que expulsaram demônios, curaram os doentes, profetizaram em nome dele, e as coisas aconteceram depois de profetizado em nome dele. O que é que Yeshua vai dizer? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que significa a palavra iniquidade? Quer saber o que? Se você for agora pegar um dicionário, ou agora aí mesmo na internet, após terminar esse vídeo, a palavra iniquidade significa transgressor da lei. Alguém que é iníquo, ele transgride a lei. Agora o interessante é, de que lei Yeshua estava falando? Era da lei brasileira? Da lei estadunidense? Da lei europeia? Ele estava aqui justamente se referindo, sabe o quê? A lei de Moisés. A essa lei que ele estava se referindo. Que são exatamente os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. E também Levítico capítulo 11, acerca da alimentação. Esses mandamentos constituem a lei de Moisés, a vontade de Deus. Agora ele vai dizer bem claro aqui para essas pessoas que desobedecem a essas leis. O que é que ele vai dizer? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é você ir contra a lei, é você viver uma vida sem lei. É você não querer obedecer a essas leis que o próprio Deus instituiu. Isso é você ser iníquo, biblicamente falando. Mas iniquidade também é você se levantar contra as leis do seu país, dizendo que não quer saber de obedecê-la, não quer saber, porque então se é só a lei de Moisés. Não, aonde você está também tem leis, e essas leis devem ser obedecidas. Contudo, não deixe que nenhuma dessas leis vá acima das leis de Deus. Não queira viver uma vida sem lei, uma vida desregrada, uma vida sem regras. Porque essas palavrinhas, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ela será dada, sabe a quem? A todos aqueles que não querem fazer a vontade do Pai. Ela será entregue a todos aqueles que não querem fazer a vontade do Pai. E o interessante é que as pessoas não se dão conta disso. Preferem muito mais viver uma religião do que viver uma verdade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei ele ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, o compararei ao homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu,
e foi grande a sua queda. Todos aqueles que não quiserem praticar essas palavras é como um homem louco que não tem base firme, não consegue se manter de pé. E a queda será terrível. Sofrimento será sem igual. Versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, meus queridos, terminamos aqui o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ok? E coloque isso no seu coração. Pratique as palavras do Cristo. Viva como Ele pede que vivamos, porque sem Ele nós jamais iremos alcançar nada. Somos totalmente dependentes dEle. Se Ele não nos ajudar, jamais nós chegaremos a lugar algum. São as Escrituras que devem ser o nosso alvo, não uma religião. Religião é motivo de destruição, motivo de discórdia, motivos de contenda e divisão. Religião, instituição religiosa, se não pregar as Escrituras como elas são, não serve de nada. Está fazendo um desfavor para o Evangelho de Deus. Um desfavor. Então, vamos nos aproximar de Cristo, não de religião. Vamos irmos além, para Cristo, não para a igreja pentecostal, adventista, testemunho de Jeová, católica, espírita, ou seja lá qual for sua religião. Não se aproxime de religião, se aproxime de Yeshua. E as outras coisas, esqueça. Ele vai abençoar, as portas vão se abrir, você não terá falta de nada. Não se esqueça do teu Criador. Assim disse o sábio Salomão: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegues a dizer: não tenho neles contentamento algum. Cristo deve ser o nosso principal objetivo, não uma religião. Abandone qualquer religião, mas se aproxime do Senhor Yeshua. E você verá a sua vida indo de melhor para muito melhor. Ok? Que Deus abençoe. Fique com Deus em nome do Senhor Yeshua. Deixe seu like, compartilhe. E assim você irá também se tornar um verdadeiro missionário através de nossas vidas. Que Deus abençoe em nome de Yeshua. Fique com Deus.